distorcida aí. Graças e paz, igreja. Vocês estão bem? O louvor está descansado. Pedro, se quiser ficar aí baixinho, baixinho. Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Nazireu. Quem que já ouviu falar sobre Nazireu na Bíblia? Levanta a mão aí. Poucas pessoas? Ou o exercício do nazireado. Ou sobre os nazireus que existem na palavra. E Nazireu, ele entende o propósito dele. Nazireu voluntário, ele entende a causa pela qual ele vive. E o Nazireu, ele influencia outras pessoas que os veem a levar uma vida de santidade, porque o Nazireu, ele já não vive mais por coisas, mas vive por causas. Se eu comparar, talvez até mal comparado a algo natural que vivemos hoje, eu posso, por exemplo, contar a história de um corredor. Imagina alguém que é atleta, corredor, e treina para representar o seu país. Normalmente a gente vê jogadores de futebol querendo sucesso não para representar o Brasil. Tem jogadores que inclusive têm vergonha do país onde moram por diversos motivos. Violência, corrupção, a política que reina aqui. Mas existem jogadores ou existem corredores olímpicos que se preparam para correr não por uma medalha, ou não por um bom contrato, ou não por um contrato de imagem, mas por uma causa maior. Se puder até diminuir um pouquinho mais, acho que o retorno está um pouquinho baixo. Está bom para a igreja, mas aí eu sou muito obrigado. E imagina um corredor que abre mão de comer o podrão lá da praça de Marechal Hermes, a batata frita. Ninguém aqui nunca comeu, você disse. Abre mão da pizza ali, do rodízio da Palmeira. Abre mão do açaí todo final de semana, mas eu não estou falando só de açaí, eu estou falando açaí com jujuba, com calda de caramelo, com leite em pó, com amendoim e paçoca. E Nutella, faltou Nutella. Porque aqui também ninguém come açaí com Nutella. Tem crente Nutella aqui não, né? Pelo amor de Deus. Meu Moisés, representa aí, crente Nutella. Se eu ver você um dia na loja de açaí, vou bater uma foto, vou falar para mim de passa o próximo culto aqui, os crentes Nutella aqui. Mas aí ele se prepara, ele abre mão de prazeres naturais, ele abre mão de sair com os amigos, ele abre mão talvez de festas, de momentos de diversão e lazer. Por quê? Porque ele tem um alvo, ele tem um foco, que é se preparar para representar o seu país. Não tem a ver com medalha, não tem a ver com o bom contrato de imagem, não tem a ver com o bom contrato de patrocínio, mas com a causa que permeia o seu coração. E aí chega o dia da corrida, o estádio cheio, e aí imagina, Pietro é o corredor, é você, Pietro, o corredor. E aí cheio de brasileiros, nas Olimpíadas, lá na França, e aí tá a torcida toda lá com uma grande expectativa, porque sabe que aquele homem que está lá correndo, ou aquela mulher, eles representam o seu país, eles não representam um contrato, ou não representam uma medalha. E aí diante daquela causa, na hora de dar a largada, todo mundo com grande expectativa, falando, caramba, não é o Pietro que vai ganhar, mas é o Brasil. Então eu entro também naquela corrida. Eu entro também naquela causa. E aí quando o Pietro começa a correr, ele larga na frente e fala, todo mundo, o Brasil vai ganhar. E de repente ele cai no chão. Rompeu o tendão do Pietro. E aí ele não consegue ficar de pé. E os seguranças, o técnico do Pietro já olha e fala, olha,
Não tem como ele continuar, mas ele tenta levantar, mesmo tendo rompido, e ele começa a caminhar. Daqui a pouco o brasileiro que estava naquela bancada, é proibido, não façam isso, invade a campo, a pista de corrida, e vai lá e abraça o Pedro e fala: vambora. Por quê? Já não tem mais a ver com a medalha, tem a ver com representar o país. E quando a gente vive por uma causa, as dificuldades elas se apresentam nesse caminho. Mas quando a gente vive por causa, nós inspiramos pessoas. Então, quando a gente vive por causas, nós somos rodeados de ajudadores. E quando a gente vive por causas, essa causa ela vai entrar na casa de pessoas, e pessoas entram também nessa causa. E aí ele ajuda o Pedro a chegar até o final da linha de chegada. E aí ganhou medalha, sim ou não? Sim ou não? Eu vou pedir para vocês falarem que está frio. Já tem uns. Sempre quando eu começo a pregar, 30% das pessoas dormem, mas eu já expliquei, eu acho que isso é bom também. Porque quando as pessoas dormem, significa que a minha voz está transmitindo paz, calmaria. Então, sabe, quando tiverem atribulados, vou chamar o pastor Leandro para ir lá em casa tocar uma harpa. Aí você vai dormir bem pra caramba. Então é um bom efeito. Mas aí responda quando perguntar, só para dar uma acordadinha só nesse início, para você não perder o enredo. Não pegar o trem ali, andando na estação ali de Japeri. Já que eu tirei Japeri, né? Agora tá. E aí o que acontece? Ganhou medalha sim ou não? Sim ou não? Sim. Ele chegou em primeiro? Então ele ganhou medalha? Sim ou não? Ele não ganhou medalha, mas a torcida toda levantou e aplaudiu de pé. É assim quando nós vivemos por causas e não por coisas. Às vezes a gente não chega na posição que a gente quer. Às vezes a gente não chega com a quantidade de recursos que a gente quer. Às vezes a gente não chega nem com quem a gente quer. E às vezes a gente também não ganha medalha. Mas Deus manda ajudadores. E Deus manda o reconhecimento. Aleluia. Porque passamos a viver por causa. Vamos falar sobre Nazireu. Abre em Números capítulo 6. Vamos ler do verso 1 ao verso 8. Para entender o que é o Nazireu. Pode usar a NVI, tá? O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de consagração ao Senhor, como Nazireu, deverá se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas, e não poderá beber vinagre feito do vinho, ou de outras bebidas, ou de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas, nem passas. Enquanto for Nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou cascas. Durante todo o período do seu voto Nazireu, nenhuma lâmina será usada na cabeça dele. Enquanto durar o período da sua consagração ao Senhor, ele estará consagrado e deixará crescer o cabelo da cabeça. Durante o tempo, durante todo o período da sua consagração ao Senhor, não poderá aproximar-se de um cadáver. Mesmo que o seu próprio pai, ou mãe, ou irmão morra, ele não poderá tornar-se impuro por causa deles, pois traz sobre sua cabeça o símbolo da sua consagração a Deus. Traz aonde o símbolo? Sobre a sua cabeça. Durante todo o período da sua consagração, estará consagrado ao Senhor. Ou seja, aquele homem que voluntariamente ele queria se consagrar ao Senhor, santificar-se ao Senhor, se aproximar do Senhor, dedicar-se ao Senhor, mesmo que ele não fosse um levita, porque aqueles que foram chamados para servir ao Senhor, eles deveriam ser da tribo de Levi. Então existiam os levitas que faziam os trabalhos no tabernáculo, os trabalhos ao Senhor. Existia também os descendentes de Arão, que eram os sacerdotes. E somente os descendentes de Arão
poderiam entrar no lugar santo e no santo dos santos. Só que eram quantas tribos de Israel? Alguém sabe aí? 12. E quantas tribos foram escolhidas para servir o Senhor? Uma. Então eu imagino, isso é apenas conjecturando, eu não fui uma tribo escolhida para servir o Senhor. E eu estou debaixo da lei. Mas eu olho aquele homem com o peito nu, com a veste sacerdotal, e a minha palavra para com ele é a nossa. Os descendentes de Arão são santos. São homens santos. Quando a gente olha para o Papa, a gente fala que ele é um homem. O que a mídia fala? Quando eu falo isso, é o que a mídia fala. O que a mídia fala? Que ele é um homem santo. Porque ele foi escolhido por homens, tem uma vestimenta de santo e procedimentos religiosos de santo. Só que agora Deus fala o seguinte: olha, Moisés, fala para o povo que se alguém quiser ser santo, não necessariamente precisa ter uma estola sacerdotal como vestimenta. Não precisa necessariamente estar de terno e gravata. Não precisa necessariamente estar de coque. E eu não estou falando mal com relação a isso, não, tá? E a gente vai explicar. Não precisa pregar de blusão. Para um homem ser santo, agora, e ele quiser se aproximar de mim, enquanto os homens não entendem que o meu plano é que não haja um tabernáculo construído pelas mãos deles, eu preciso agir segundo o que eles entendem, na limitação do entendimento que eu dei a eles. Então a presença do Senhor no Antigo Testamento ela manifesta de todas as formas exteriores. Então precisa haver nos homens que eram chamados de santos pelo Senhor estereotipias, coisas visíveis que outras pessoas conseguissem identificar que aquele homem é santo. E Deus dá a oportunidade de todo Israel representá-lo como santo na terra. E fala: se você fizer um voto, quem fizer um voto, Moisés, voluntário, comigo, para ser nazireu, para representar a minha santidade na terra, para ser considerado como santo. Primeiro, não pode beber bebida fermentada, não pode tomar vinho. Por quê? É um símbolo natural que representa algo espiritual. A representação maior: não pode cortar o cabelo. Vocês lembram de alguém que não cortava o cabelo e era nazireu? Sansão. E não podia se aproximar de cadáver. Eu até fiquei, quando se você ler dessa parte, eu falei: lascou. Por quê, né? Imagina que essa pessoa está andando com um companheiro, está lá um nazireu junto com o Lucas, sabe? Tribo de Judá, né, Lucas? E o outro, e eu, nazireu, tribo de Judá também, mas nazireu, santo, cabeludo. Imagina eu, cabeludo. Tem algum nazireu aqui dentro? Essa igreja, gente, a igreja dos carecas, é difícil, mas eu acho que você é o maior nazireu que tem. Não é nazireu, eu falo dos homens. Vou tentar aqui, ver careca, ali é semi-nazireu, não, careca, gente, careca, mais ou menos nazireu. E um nazireu aqui dentro. Só Pietro. Só quem? Pietro. Só o Pietro. Ali. Nazireu Paraguai. Vamos lá, pastores. Gente, eu tenho uma imagem aqui, eu vou mandar lá no mídia. Sofia, olha a imagem aí. Leva a sério a imagem que eu vou te mandar agora, tá? Manda lá no grupo. Vou mandar no grupo da multimídia, é isso? Estou falando para levar a sério a imagem que eu vou te mandar. Deixa eu ver aqui. Vê se você consegue ver a mídia aí. Deixa na agulha aí para aparecer, tá bom? Estava pensando no pastor Jefferson no gabinete, falando: pastor, eu acho que nós, pastores, homens, tirando a Lê, que a Lê da SM Nazireu também, aí vai eu, pastor William,
pastor Jefferson, 3 carecas, e o pastor Fábio ali ficando calvo. Porque as coisas não são varão-people escolher, tá? Façam implante. Mulheres, tem implante hoje em dia, tá ficando barato, então fiquem tranquilos, podem fazer parte da igreja, o cabelo vai cair, mas dá para reconstruir. Sem nada de Deus eu possa restituir nessa terra. E aí, falei, pastor, vamos, olhei para a igreja lá de trás, eu tinha visto que não tinha Nazireu aqui. Vamos fazer um ano sabático. Nós 4 vamos sair da liderança da igreja, vamos para outro local, fazer um voto de Nazireu, deixar nosso cabelo crescer. Imagina. Aí o Alexandre e a Larissa, os pastores, novos pastores, vão ficar aqui na liderança junto com o corpo de liderança da igreja. E quando a gente voltar, a gente vai ter quem representa nessa igreja o Nazireu. E aí como seria o... Coloca aí. Não tirei foto não, hein, gente? Pelo amor de Deus, se não tiver celular, e lá. Pastor Leandro, pastor William, pastor Fábio, eu e o nosso querido pastor Jefferson. Pode tirar isso rápido, isso mesmo. Tira, volta para o versículo, pronto. Versículo 9. Estamos falando de coisa séria aqui, pessoal. Vamos lá. Ai, meu Deus. Pastor, não tem ninguém aqui, não. Aí agora, o vídeo ali, a gente já tinha lido, a gente manda cortar na porta. Ai, meu Deus. Vai se comigo, não. Agora, vamos lá. Verso 9. E aí, o que eu imaginei? Tá eu e o Lucas. Lucas, tá? Eu, Nazireu, Lucas, já que eu sou Nazireu quase, e o Lucas me acompanhando. E de repente, Lucas tem infarto, morre do meu lado. Como é que eu vou me afastar de um morto? Porque o Nazireu não podia chegar perto de alguém morto, ou perto de um animal morto, ou perto de coisas mortas. O Nazireu também tinha que manter o cabelo crescendo, cabeludo. E o Nazireu não podia beber vinho. 3 características que identificavam dentro do povo de Israel, mesmo sem serem levitas, quem estava se dedicando de uma forma especial ao Senhor. Entenderam o que é ser Nazireu? Aí, eu vou ler não porque é muita coisa, Sofia, mas no verso 9 ao 21, Deus vem falando o seguinte: olha, se você estiver do lado de uma pessoa e por acaso a pessoa morrer, tem um procedimento que você faz para você se purificar. Então Deus, ele pensa em todas as coisas, tá, gente? Então quando Deus coloca um propósito no nosso coração, e a gente olha para todos os impedimentos que podem acontecer no caminho, Deus já tem todas as respostas. Nós vamos chegar lá. Coloca no versículo 21, por favor. Deixa eu acompanhar com você. 22. Não, 21. Isso. Números 6. Não, números 6, 21. É 6, 21. Isso. Esta é a lei do Nazireu que o Senhor apresenta. Esta é a lei do Nazireu que apresenta uma oferta ao Senhor de acordo com o seu voto de consagração, sem contar qualquer outra coisa que ele possa dedicar. Cumprirá o voto que tiver feito de acordo com a lei do Nazireu. Coloca na versão NTLH, por favor, esse versículo. Essa é a lei para quem faz o voto de dedicar-se como Nazireu ao serviço de Deus, o Senhor. Porém, se o Nazireu prometer uma oferta, além do que o seu voto de Nazireu exige, porque o que o voto de Nazireu exigia? Não beber vinho, não cortar cabelo e não chegar perto de coisa morta. Mas a palavra vem falando, olha, se você fizer qualquer voto além do que Deus exige, tem que cumprir. Faça como prometeu. O que eu tiro de lição dessa afirmação? É algo até que a minha esposa tinha falado sobre Jeff Terra comigo esses dias, que ele fez uma promessa desnecessária porque Deus tinha falado que era com ele. E quando Deus nos pede alguma coisa, muitas das vezes na nossa emoção nós fazemos votos com o Senhor, nós fazemos promessas ao Senhor, além daquilo que Deus nos pediu, e a gente acaba complicando a nós mesmos. Mas o que o Senhor fala é o seguinte: gente, se vocês prometeram, cumpram.
porque vai ser cobrado. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então tudo que Ele prometeu, Ele vai fazer. Então, qual o conselho que eu dou, Lucas? Sejam sim ousados no Espírito, de fazerem votos e prometerem ao Senhor, além do que aquilo que Ele pediu a vocês, sim, porque isso mostra ousadia de Espírito. Mas eu deixo outro conselho também: não façam voto além do que o Senhor pediu a vocês, porque isso vai servir de pedra de tropeço para vocês mesmos. Leandro, não entendi. É para fazer promessa além ou não é para fazer promessa além? É para ouvir a voz de Espírito. Senão a gente faz um voto aqui em cima do altar e você levanta a mão, conta comigo, sem ter condição nenhuma da gente contar contigo. Você, na hora da emoção rolando, você fala: Senhor, eu digo a Ti, a partir de segunda-feira, todos os dias eu vou ler a Tua palavra, mas da semana toda eu só leio 3 dias. Não é assim que acontece? E Deus, Ele espera o cumprimento do nosso voto, para que Ele possa cumprir o voto dele. Porque Ele não pode deixar que Ele seja envergonhado em nosso meio. Porque se Ele cumpre o voto dele, sem que a gente cumpra nosso voto, Ele é um Deus que nos zela pela própria palavra. Mas, graças a Deus, Carlos, que Ele é um Deus de misericórdia. Amém. E Ele dá a oportunidade para que a gente lembre, e o Espírito nos lembra dos votos que nós fizemos com o Senhor, dos votos que nós fizemos com homens e mulheres de Deus, que nós não conseguimos cumprir. E Ele nos perdoa e nos dá mais uma chance, porque Ele tem um escape para todas as coisas. E o maior escape do Senhor é este, que a misericórdia dele se renova a cada manhã. Vamos lá. Se continuar no verso 22, vamos no 22 em frente. É apenas uma curiosidade. O Senhor Deus disse a Moisés: fala com Arão e com seus filhos e diga-lhes que abençoe o povo de Israel do seguinte modo. Como se abençoa o povo de Israel? Que o Senhor abençoe e os guarde. Que o Senhor os trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para vocês com amor e lhe dê a paz. Bota na versão NVI, que agora acho que ficou na NTLH, né? Volta lá no 22, no 23, perdão. Na NVI. Diga a Arão e seus filhos: vocês abençoarão os israelitas com as seguintes palavras, verso 24. Que o Senhor abençoe e guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e lhe conceda a graça. Que o Senhor volte o seu rosto para você e lhe dê a paz. Isso soa familiar, né? Coloca lá em 2 Coríntios 13, 14. Eu trago isso apenas como uma curiosidade para a igreja, para aqueles que não sabiam. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14. O apóstolo Paulo escreve uma carta para a igreja de Corinto, começando falando: que saúde, eu sou o apóstolo Paulo, mando essa carta aqui para vocês. E o último versículo é: que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Agora volta lá em Números 6, verso 24. É por isso, quando acaba o culto, o pastor Gerson fala: o Senhor te abençoe e te guarde. Pode passar. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e lhe conceda a graça. E o Senhor volte o seu rosto para você e lhe dê a paz. Aí ele fala que o grande amor de Deus, segundo o apóstolo Paulo, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações, a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja com toda a igreja espalhada pela terra. Porque foi assim que Moisés abençoou. E foi assim que o apóstolo Paulo abençoou. Por isso é uma bênção apostólica. Por isso que a gente chama de bênção apostólica. Eu só estou falando isso porque as pessoas que eu conversei não sabiam. E não sabiam o versículo. Muitas nunca tinham lido. E não sabiam porque a gente fazia isso. Eu falo. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre nazireus na Bíblia. Coloquem Amós, capítulo 2, verso 6. Amós, capítulo 2, verso 6. Vamos até o 12.
Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo e por um par de sandálias o pobre. Pisam a cabeça dos necessitados como pisam o pó da terra, e negam justiça ao oprimido. Inclina-se diante, pode passar. Inclina-se diante de qualquer altar com roupas tomadas com penhor. No templo do seu Deus bebem vinho recebido como lucro. Fui eu que destruí os amorreus diante deles, embora fossem altos como o cedro e fortes como o carvalho. Eu destruí os seus frutos em cima e as suas raízes embaixo. Eu mesmo tirei vocês do Egito e os conduzi para 40 anos no deserto para dar a vocês a terra dos amorreus. Também escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas e alguns dos seus jovens para serem nazireus. Não é verdade, povo de Israel, declara o Senhor. Verso 12. Mas vocês fizeram os nazireus beber e ordenaram os profetas que não profetizassem. Então, nazireu, assim como os profetas, representariam Deus junto com o povo, depois que o povo saiu do Egito. Porque nazireu representa a santidade no meio do povo. Mas o povo fez com que os nazireus bebessem. Porque se o nazireu pode beber vinho, eu também posso beber. Se o pastor faz tatuagem, eu também posso fazer tatuagem. Não estou entrando no mérito se pode ou não pode. Mas se o Leandro bebe vinho, eu também posso beber vinho. Vamos em Eclesiastes 4:7. Vê se tem a versão aí Almeida, a revista corrigida. É a ARC. Eclesiastes. Acho que não é Eclesiastes, não. Acho que é Lamentações. É Lamentações 4:7. Lamentações 4:7. Os seus nazireus eram mais altos do que a neve, eram mais brancos do que o leite, eram mais roxos do que o corpo, de corpo do que os rubins, mais polidos do que a safira. Está falando da santidade dos nazireus. Pense o seguinte: os nazireus não eram levitas, não eram descendentes de Arão, não eram sacerdotes, não eram sumos sacerdotes, eram voluntários que queriam consagrar-se ao Senhor. E Deus os considerava mais alvos que a neve, mais brancos que o leite, mais roxo de corpo do que os rubis, ou seja, mais precioso, mais vistoso, mais belo do que o rubi, mais polido do que a safira. Quem são esses? Aqueles que de coração querem se aproximar de Deus. Não tem a ver com sacrifício, não tem a ver com tempo, não tem a ver com roupa. Coloca aí 1 Samuel capítulo 1, verso 3. Subia, pois, este homem, vamos até 11, da sua cidade de Aniano para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Estava ali os sacerdotes em Siló. Estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofne e Finéias, os 2 filhos de Eli. Se quiser pode voltar para a NVI, a gente vai ler NVI até o final, tá? No dia em que Eucana oferecer sacrifícios, dava porções à sua mulher, Penina, e a todos os filhos e filhas dela. Ana, porém, lhe dava uma porção dupla, porque a amava, mas o Senhor a deixara. Repitam comigo assim: Ana era estéril. Verso 6. Penina, a sua rival, a provocava continuamente a fim de irritá-la, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. A sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Então Eucana ao seu marido perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Porque está triste o seu coração.
Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber, ensinou a história do sacerdote ali sentado em uma cadeira, junto à entrada do santuário. O Senhor, Ana se levantou. E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Então fez um voto dizendo: ó Senhor dos Exércitos, se tu olhares com atenção para a aflição da tua serva, se tu lembrares de mim e não te esqueceres da sua serva, mas lhe derem um filho, então eu o dedicarei ao Senhor todos os dias da sua. E olha o que ela diz: e sobre a cabeça dele não passará, porque ela consagra Samuel desde que ele nasceu como um nazireu por toda a vida dele. O que ela está falando? Senhor, eu sei que um nazireu te representa, e eu olho para os sacerdotes que estão com pistolas sacerdotais e não tem como isso que eu vejo te representar. E eu sei também que o Senhor sonda o coração e não a aparência. Por isso, se o Senhor fizer esse milagre na minha vida, eu te consagrarei o meu filho e não o raparei a cabeça. Ou seja, eu não quero que ele seja sacerdote segundo a lei, mas sacerdote segundo o seu coração, como um nazireu. Samuel, nazireu. Coloque em Lucas, capítulo 1, verso 15. Isso daí, pois será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada. Lembra de quem não podia tomar vinho nem bebida fermentada? Era o nazireu. Enquanto Ana fala para o Senhor: olha, ele não vai rapar a cabeça, o anjo conversa com Isabel, mulher de Zacarias. Isabel, parente de Maria, que teve João Batista. Ele não tomará bebida fermentada, e ele será separado ao Senhor, e será cheio do Espírito desde antes do seu nascimento. E quando a gente olha para a vida reclusa de João Batista, a gente entende que João Batista é um nazireu. E um nazireu veio preparar a vida de Jesus. E Samuel, em meio aos sacerdotes, representava o reino dos céus na terra. Vamos em Juízes capítulo 13, verso 1. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Percebe o seguinte, que só foram entregues nas mãos dos filisteus porque fizeram mal aos olhos do Senhor. Vamos ler até o 5. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, não tinha filhos porque a sua mulher era estéril. Isabel, que teve João Batista, ela também era estéril. E olha o que interessante, porque Deus, quando Ele fala para alguém que nascerá o nazireu consagrado de nascença e não por livre espontânea vontade, que Deus está escolhendo o nazireu, ou seja, Deus está escolhendo alguém que vai o representar segundo o seu coração. Deus escolhe Ana, que é estéril, Isabel, que é estéril, e agora escolhe a mulher de Manoá. A Bíblia fala tudo sobre Manoá, aquele que veio da terra de Zorá, da tribo de Dan, era casado de uma mulher. Fala o nome dele, a terra que ele veio, a tribo que ele era, mas quando fala da mulher, fala aquela mulher que tinha problema, aquela mulher que era estéril. E qual o nome da mulher? Não é citado o nome da mulher. Mas olha o que acontece. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e não a Manoá. E disse-lhe: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará luz a um filho. Contudo, tenham cuidado, não bebam vinho, nem bebida fermentada, nem coma nada impuro. Você ficará grávida e dará luz a um filho cuja cabeça não se passará. Ele será um
Nazireu. Porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento, ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Olha só, ele iniciará a libertação. Não diz que ele será o libertador, mas que ele iniciará a libertação das mãos dos filisteus. E quando eu vejo isso, parece uma coincidência. Deus pega uma estéril e dá ela um nazireu. Outra estéril e dá ela um nazireu. E outra estéril e dá ela um nazireu. Ou seja, Deus pega quem é desprezado e dela faz um representante do seu reino na terra. Pega outra desprezada e faz dela o representante do seu reino na terra. E pega outra desprezada e faz dela o representante do reino dos céus na terra. Porque Deus não falou com Manoá, falou com a sua mulher. Porque Deus, quando foi falar a Zacarias não creu. Deus fez ele ficar mudo. Porque o anjo foi até Zacarias. E Zacarias falou: como pode um velho? Ele falou: cara, por que eu vim fazer aqui? Fica mudo. A mulher não tem esse poder, só o anjo. E aí, o que o anjo faz? Vai até Isabel. Por quê? Porque ela creu. E porque ela creu, a esterilidade cessou. Ela construiu um novo futuro, porque teve um coração segundo a vontade de Deus. E até mesmo quando o teu marido não creu, e sofreu consequências por não crer, quando a mulher creu, ela deu prosseguimento ao propósito de Deus na sua casa. Verso 1, volta lá. Porque os israelitas foram lançados nas mãos, ou foram dados nas mãos, ou foram sujeitos às mãos dos filisteus. Porque fizeram que era reprovado diante do Senhor. Isso significa que na nossa vida tem problemas que nós estamos enfrentando que não é propósito de Deus. É falta de conhecimento da palavra e da vontade de Deus. Porque quando a gente não tem envolvimento com Deus e com a sua palavra, a gente acha o que é bom, a gente acha o que vai agradar a Deus, a gente acha que está fazendo a coisa certa, mas lembra de usar e não quis deixar. A arca caiu. Ele não sabia o que estava fazendo. E por achar que estava fazendo a coisa certa, ele colheu morte. Aonde estava sendo transportada a vida. Então, nem toda luta vem de Deus, nem todo deserto é do Senhor. Mas quando a gente procura se aproximar de Deus e da sua palavra, nele e nela serão revelados o motivo desse processo. E ele nos ajuda a sair desse deserto. Mas quando Deus, diante da sua palavra, nos leva para o deserto, nós ficamos no deserto em paz. E batalhamos contra as lutas que vêm contra nós, contra as afrontas que vêm contra nós nesse deserto, com a palavra e não com ira ou com emoção. Então, se nós estamos enfrentando desertos e está deixando a gente irado, tirando a nossa paz todo dia, provavelmente isso não vem do Senhor. Vamos lá para Êxodo 13, 21. O homem no tempo dos nazireus não podia imaginar que um dia o Espírito de Deus pudesse habitar dentro dele. E Deus sabia que os homens não poderiam imaginar isso. Por isso Deus tratava com coisas, a sua representação era através de coisas exteriores. Porque era diante daquilo que o homem podia ver. 13, 21, Êxodo 13, 21 diz o seguinte: durante o dia o Senhor ia diante deles em uma coluna de nuvem para guiá-los no caminho. Durante a noite, em uma coluna de fogo para iluminá-los, assim podiam caminhar de dia e de noite. Deus representava a sua presença e o seu poder através de nuvem e fogo. Então, quando o povo via nuvem e via fogo, ali estava a Shekinah do Senhor. Bota em Êxodo 40 a 34.
Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Ou seja, a nuvem no tabernáculo, a nuvem, a fumaça do Senhor, representava a presença e o poder de Deus, a Shekinah do Senhor. 1 Reis 8, 10 e 11. Capítulo 8, verso 10, perdão, isso. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, mandou encher o templo, todo o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam permanecer ali para desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor enchera o templo do Senhor. Ou seja, a Shekinah do Senhor, a presença do Senhor, o poder do Senhor era manifesto através de algo que nós pudéssemos contemplar. Por isso vestes que nós pudéssemos contemplar. Por isso cabelo grande, onde o homem pudesse contemplar. Coloque em Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, peço, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isto é o culto racional de vocês. Agora muda o sacrifício. É o sacrifício vivo e é o sacrifício do nosso corpo. Então algo começa a ser revelado ali diferente. Porque o culto era feito através de rituais. Agora o culto é através do sacrifício do nosso próprio corpo. Antes a gente cultuava a Deus com o holocausto, com a menorá, com a proposição, com o altar de incenso, com a arca da aliança do Santo dos Santos. Agora a gente cultua o Senhor matando o nosso corpo, de forma que a gente continue vivo, matando os nossos desejos, de forma que a gente ganhe vida ao matar o nosso próprio corpo. Coloque em 1 Coríntios 6, versos 19 e 20. Acaso não sabe que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos. Foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Olha o que está falando agora. Não tem mais um templo feito por mãos de homens. Agora vocês são o templo da presença de Deus. Agora, neste tempo, depois que Cristo veio e tornou propício novamente o nosso relacionamento com Deus, agora a manifestação dos céus na terra não é mais através de nuvens, trovões, fogo ou fumaça, mas agora é a manifestação do poder de Deus, para que os homens vejam que nós somos filhos. É a resistência ao pecado e dar a outra face. Quando a gente dá a outra face e não responde a uma afronta, nós estamos manifestando o poder direto de Deus. Só que por não entender as Escrituras, nós passamos por brigas, pelejas, que a gente não deveria passar. A gente quer que Deus se manifeste, fulminando o nosso irmão, nos tirando da nossa casa que a gente mora, afastando o nosso chefe. Mas Deus fala, isso não é a manifestação do poder de Deus. Aguenta da outra face. Perdoa. Ora por ele. Não gosta, odeia. Ora por ele. Por quê? Porque quando o mundo vê você orando por um inimigo, nessa oração está sendo manifestado a Shekinah, o poder, a presença de Deus. Escolhemos errado, porque procedemos errado. Isto é o Nazireu deste tempo. Coração segundo o coração de Deus. E a gente quer a manifestação do poder de Deus de uma forma diferente, como no Antigo Testamento, mas nós fazemos parte de uma nova aliança. E a palavra diz que enquanto nós manifestamos o poder de Deus dessa forma, da nova aliança, quando a gente dorme, Deus começa a trabalhar por nós.
E ele trabalha enquanto a gente descansa. Nossa. Mas parece que a gente não entende isso hoje. A gente quer ser nazireu vivendo como sacerdote. Levita. Vamos lá. A mãe de Sansão estava no anonimato. Eu quero partir aqui para o final. Coloca em Juízes capítulo 14, verso 1 ao 9. Sansão desceu a Tina e viu ali uma mulher com um filisteu. Quando voltou para casa, disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tina, consigam essa mulher para ser a minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre seus parentes ou em meio a todo o povo, a todo o nosso povo? Você tem que ir aos filisteus e circuncisos para conseguir uma esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, é ela que me agrada. Lembra que o povo estava nas mãos dos filisteus quando Sansão nasceu. Ora, os seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, buscavam ocasião contra os filisteus, porque naquela época dominavam Israel. Sansão foi para Timna com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das linhas de Timna, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor veio sobre Sansão, e sem nada nas mãos rasgou o leão como se fosse um cabrito. Ele, no entanto, não contou nem ao pai nem à mãe o que fizeram. Então desceu e foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. Só que Sansão podia se aproximar de algo morto, porque ele tinha um voto de fazer. E o pior, ele viu, volta lá no 8. Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. 9. Tirou o mel com as mãos. Ele não só se aproximou do cadáver, mas ele tocou no cadáver por conta de mel. E ele ainda deu para a família dele. Qual a lição que eu tiro disso? Primeiro, a gente olha para a vida às vezes de uma pessoa, de uma família que está apertada. Isso não significa que eles estão com a ausência de Deus dentro do lar. Porque se estão vivendo o propósito, Deus vai passar com eles nesse deserto. E eles vão sair vitoriosos do outro lado. Amém. Ao mesmo tempo, não olhem para uma família que está comendo mel e ache que Deus está na casa deles. Porque nem todo mundo que está comendo mel está sendo aprovado pelo Senhor. Coloca no... Continuar no verso 10. Continua adiante até o 20. Seu pai desceu à casa da mulher e Sansão deu ali uma festa, como era de costume dos noivos. Quando ele chegou, trouxeram-lhe 30 rapazes para acompanhar a festa. Vou propor um enigma para vocês, disse Sansão. Se puderem dar minha resposta certa durante os 7 dias de festa, então darei a vocês 30 vestes de linho, 30 mudas de roupa. E se não conseguirem dar minha resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Proponha-nos o seu enigma, vamos ouvi-lo, disse ele. Então ele disse: do que come sai a comida, do que é forte sai a doçura. Ou seja, ele está falando do que come. Quem é o que come? O leão dele saiu. E do que é forte, quem é o saiu. Ele viveu algo que era reprovado diante do Senhor. E ainda brincou com algo diante dos filisteus. Então, pode passar para o 15. Vamos até o 20. No quarto dia disseram à mulher de Sansão: convença o seu marido a explicar a enigma. Caso contrário, poremos fogo em você e na família do seu pai, e vocês morreram. Você nos convidou para nos roubar. Então a mulher de Sansão implorou-lhe aos próprios: você me odeia, você não me ama. Você deu ao meu povo um enigma, mas não me contou a resposta. Ele respondeu: nem meu pai nem minha mãe expliquei o enigma. Por que deveria explicá-lo a você? Ele chorou durante o restante da semana da festa. Ela chorou. Por fim, no 7º dia, ele me contou, pois ela continuava insistindo.
ela, por sua vez, revelou o enigma ao seu povo. Então, quando a gente não se relaciona com o Senhor, não conhece a palavra, acha que está fazendo algo bom, porque está gerando mel para a nossa dispensa. Isso não significa aprovação. E às vezes a gente ainda pega aquele mel e oferece para a nossa família. E às vezes ainda fala, caramba, sabe como é que eu consegui esse mel? Botando no currículo tal lugar, fazendo isso, fazendo aquilo. E a gente começa a montar uma armadilha para a gente mesmo, porque a gente quer trovão, nuvem, milagre, mas a gente não quer a palavra. Antes do pôr do sol no sétimo dia, os homens da cidade vieram dizer: o que é mais doce que o mel? E o que é mais forte que o leão? Sansão lhe disse: se vocês não tivessem arado com a minha novilha, ou seja, Sansão sabia que agora os homens tinham consultado a sua esposa, não teriam solucionado o meu enigma. Verso 19. Então o Espírito do Senhor veio sobre Sansão. Ele desceu a Ascolon, que era uma das 5 principais cidades dos filisteus. Matou 30 homens, pegou as suas roupas e deu aos que tinham explicado o enigma. Enfurecido foi em seguida para a casa do seu pai no seguinte. Quanto à mulher de Sansão, foi dada ao amigo dele, que o havia acompanhado no casamento. E aí eu posso me perguntar, se Sansão errou, se Sansão brincou com as coisas dos céus, se Sansão comeu mel que não devia, viu pornografia, ainda chegou no meio dos amigos, ainda ficou brincando com língua estranha, na pracinha. Por isso que eu botei a foto dos pastores no início, para responder. Mas mesmo assim, Deus apodera-se através do seu espírito de Sansão para que ele mate os 30 filisteus e Sansão pegue as suas roupas e pague a sua dívida. Por quê? Porque Deus tinha um propósito com Sansão. Então, Sansão errando ou não errando, caminhando por caminhos corretos ou por caminhos pecaminosos, o propósito de Deus vai se cumprir, meu irmão. E a palavra diz que Deus escolheu Sansão para iniciar a libertação dos filisteus. E 30 filisteus morreram pelas mãos de Sansão. É um recado porque Deus iria fazer. Inicia-se ali a libertação de Israel. Isso também significa que se Deus está dando a nós a oportunidade do seu Espírito se manifestar por nós, ou de realizarmos grandes obras, mesmo que a gente esteja em pecado, não significa que isso tenha a aprovação do Senhor. Sabe por quê? Imagina o seguinte: não tenho dinheiro para pagar a parcela de um carro, mas orei a Deus. Senhor, o Senhor vai me dar vitória. Comprei um carro, parcela de R$1.500, parcelado em 60 vezes, nem dinheiro para ti. Aí se enrolou. Está lá com o carro, vai buscar apreensão, não vai, pagando conta de luz atrasado. Mas aí tem uma filha de Deus, que Deus escolheu para libertar. E ele já tinha te escolhido porque ele viu o futuro, para libertar essa filha de Deus. E aí alguém fala: caramba, eu não estou conseguindo ninguém que tenha carro, mas você tem carro, foi Deus que te deu esse carro. Vai lá e faz uma visita a uma pessoa que está precisando. Você foi lá, pregou o evangelho, aquela pessoa se converteu. E aí quando você chega em casa, fala: meu Deus, tem propósito com esse carro. Não, o propósito não é você ter carro, o propósito é que aquela mulher se liberta. Porque a dívida não honra ao céu. Deus te levaria até aquela mulher com ou sem dívida, mas a gente se engana, porque Deus está cumprindo o propósito dele através da nossa vida. Não precisamos comer mel, não precisamos dar a nossa esposa, não precisamos entrar em conflitos. É só obedecer, que 80% dos nossos problemas eles são erradicados da nossa vida. E o propósito do Senhor, ele pode se cumprir com a gente tendo uma vida boa ou uma vida ruim. O propósito de Deus pode se cumprir com a gente dando a outra face ou sendo pavio curto. E normalmente, a vida de quem tem pavio curto é uma vida muito difícil.
Vamos ficar de pé, chamar o Ministério do Louvor. Mas graças a Deus, cara, que a misericórdia dele